Graça e paz. Sou o pastor Joel, da Igreja Hollins, aqui de Santos, São Paulo. Começamos hoje a série Minutos da Fé, reflexões bíblicas. Cada manhã, tarde ou noite, você vai poder estar com a gente. Começamos hoje com as bem-aventuranças. Diz assim a palavra de Deus quando Jesus abre já o seu ministério e começa a ensinar aos seus discípulos. Bem-aventuranças, a partir de Mateus capítulo 5, nós vamos ler da seguinte forma. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os pobres de espírito. As bem-aventuranças começam de imediato num grande paradoxo, numa antítese socioeconômica da sociedade humana, que é o contrário desta afirmação de Cristo, que estes pobres são os felizes. Dizem que o poder financeiro, a riqueza monetária, é o que proporciona a verdadeira felicidade. A antítese é tão gritante que só em ouvir a palavra pobre pode nos soar como algo desprezível, não desejado para alguns, mas abastados como algo asqueroso. Entretanto, além da palavra pobre, o Senhor a equaciona com o termo de espírito, o que ainda, pela conotação imediata somada ao termo pobre, só piora a percepção socio-humana, interpretando esta última que pobreza de espírito seja um indivíduo que tem pensamentos e estruturas psíquicas de baixíssimas qualidades. O termo ficou tão difícil para ser entendido ou aceito, inclusive, pela teologia cristã da prosperidade, que troca a palavra pobre para humilde. Bem, a observação que o Senhor vai nos mostrar de muita importância é que, de uma maneira bem objetiva, nesse seu primeiro sermão, o da montanha, no qual é aberto por suas bem-aventuranças, o que Jesus está fazendo aqui é abrindo o seu sumário dos princípios que regerão o seu reino, mais precisamente o reino de Deus. E partindo desta compreensão, a gente vai observar na fala de Jesus, principalmente lá no desenrolar de sua missão, naquele recado a João Batista, através dos discípulos dele, a seguinte palavra em Mateus 11, de 4 a 5. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E em Lucas capítulo 4, 18, quando Jesus declara aos seus conterrâneos o início e o cumprimento da profecia acerca dele, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Já aqui podemos identificar duas qualidades que esclarecem pobre de espírito. Em uma ambiguidade sócio-espiritual, evangelizar os pobres de espírito são os quebrantados de coração. Em síntese,
O contexto neotestamentário precisa ser entendido, em primeiro lugar, pela atenção imediata do Evangelho pelos excluídos e, em segundo lugar, de espírito, em um reconhecimento pessoal do indivíduo que em si mesmo reconhece a sua falência moral e espiritual, dependendo assim unicamente da misericórdia e graça de Deus, tal como declarou o salmista no Salmo 86, verso 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu sou pobre e necessitado. Podemos ler nessa primeira bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurado são os carentes tanto de recursos materiais quanto de reconhecimento de suas falências morais e espirituais, porque deles, a partir dos seus reconhecimentos da sua dependência de Deus, alcançarão o seu perdão e o consequente direito de morar eternamente com o Senhor, como declarou o rei Davi. Como é feliz quem tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem o Senhor, não atribui culpa em quem não há hipocrisia. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, de 1 a 5. Como é bem-aventurado aqueles que não dependem das riquezas humanas para serem felizes. Como é feliz aquele que, olhando para dentro de si mesmo, reconhece uma pessoa miserável, cega, inútil diante de Deus e busca o perdão divino. Seja um bem-aventurado. Não dependa das riquezas materiais para alcançar a felicidade. Seja uma bem-aventurada reconhecendo-se pecadora, mas que busque o perdão de Deus. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Comece o dia sendo um bem-aventurado. Durma sendo uma pessoa bem-aventurada. Que Deus abençoe. Devocional da Fé. Deus abençoe.